pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Golombieski, eu sou estudante de psicologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura psíquica para Jung. Então, gente, na estrutura psíquica para Jung, vamos encontrar, assim, alguns nomezinhos diferentes. Então, essa estrutura, ela é composta por a consciência, né? O ego, o self, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, que também dentro dessa estrutura vamos ter persona, ânimos e ânima, sombra e os arquétipos. Então, por exemplo, gente, tem nomes que a gente só vai encontrar na psicologia analítica. Por exemplo, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é algo que foi apenas Jung que falou, então você só vai encontrar esse termo na psicologia analítica. E para explicar melhor para vocês, eu fiz um desenho de como essa estrutura funciona, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, esse círculo, no caso, é a gente, né? E bem no meio, bem no centro de todo esse círculo está o self. Abaixo do self vamos ter o inconsciente pessoal. E abaixo do inconsciente pessoal vamos ter o inconsciente coletivo. Agora lá para cima, depois do self, nós vamos ter o ego, acima do ego a persona e acima da persona a consciência. Então, gente, vamos começar aí pelo centro, certo? Que é o nosso centro, é o nosso self. O self, ele é o centro da totalidade. É ali que você vai conseguir equilibrar todas as outras coisas. Quando algo está a mais ou está a menos, o self fica em desequilíbrio. Abaixo do self, nós temos o inconsciente pessoal. O que é isso? É o que nós somos, é o que nós aprendemos, é o que foi dado para nós de ensinamento aqui no mundo externo, né? Vamos dizer assim. São conhecimentos dados, criatividade do nosso próprio eu, de nós mesmos. Bom, gente, e abaixo desse inconsciente pessoal, nós temos o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da nossa estrutura, certo? No inconsciente coletivo, nós perdemos as características nossas particulares, ou seja, o meu eu, né, o meu eu que compõe a Esther, o que eu aprendi, ela se perde. De tão profundo que essa camada acaba se perdendo. Então, o inconsciente coletivo, nós não sabemos a origem, é uma origem desconhecida. Porque o conhecimento que está no inconsciente coletivo, ele não é somente seu. Ele pertence à humanidade, ou seja, é meio complexo, né, gente, de assimilar essa explicação, mas é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo talvez seja simples demais, mas vamos ver se eu consigo passar mais ou menos o que significa o inconsciente coletivo. Vamos supor que eu durma e eu sonhe com um símbolo egípcio. Esse símbolo egípcio, eu nunca vi ele na minha vida. Eu nunca fui viajar por Egito, eu nunca entrei dentro de uma pirâmide, eu não sou uma pessoa de pesquisar sobre o Egito, mas eu sonhei com um símbolo muito, mas muito específico. Essa imagem simbólica, ela está vindo do meu inconsciente coletivo, mas ela está vindo de um lugar que eu não sei da onde que é, certo? Porque eu nunca estudei sobre, eu nunca vi, eu nunca fui no local que tem esse símbolo. Então, como que eu posso sonhar com um símbolo na qual eu nunca vi e nunca estudei? É isso que é o inconsciente coletivo. O Jung tem um livro
que fala sobre os inconscientes, e ele dá vários relatos dele mesmo, dele próprio, sobre experiências que ele teve com o inconsciente coletivo, sobre esses símbolos que aparecem. Agora nós vamos lá para cima, lá em cima do self. Nós temos o ego. O ego, gente, ele é o que vai, assim, comandar as coisas, ele vai organizar um pouquinho as coisas. Então, por exemplo, vem uma imagem lá do inconsciente, aí o ego pega e ele vai supervisionar essa imagem, ele vai supervisionar o que é aquilo ali que o inconsciente está mandando para cima, que quer que vá para a consciência. E aí o ego, ele vai supervisionar aquele produto e vai ver se aquele produto passa ou não para a consciência. Se o ego achar que a pessoa ainda não está preparada para receber aquele produto, que a pessoa não vai conseguir assim resolver aquele produto, aquela questão, ele não deixa passar para a consciência. Acima do ego, nós temos a persona. O que é isso? A persona são os nossos papéis sociais. Por isso que ele está acima do ego, porque é como eu vou me relacionar com o outro, com o mundo. Um exemplo, eu sou estudante de psicologia. Quando eu estou na faculdade, eu uso o quê? Eu uso o meu papel de estudante. Quando eu estou em casa com os meus pais, eu uso o meu papel de filha. Então, assim, são papéis sociais, né, que a gente utiliza para nos relacionar com o mundo à nossa volta. Quando nós, assim, às vezes entramos em um papel que nós não somos, né? Ou a gente acaba sendo pessoas que os outros querem que a gente seja, aí começa a entrar um desequilíbrio, né? Isso significa que o seu self está desequilibrado. Aí, como tratar tudo isso? Se trata fazendo terapia. Também temos, por último, a consciência, né? Que é o que fica lá em cima, no topo. O que é a consciência, gente? A consciência é o aqui e agora, é o que eu estou fazendo, é o que eu sei, é o que eu estou vendo, é o que eu estou sendo nesse momento. Então, por exemplo, aqui eu tenho a consciência que eu estou gravando um vídeo para o YouTube e eu estou falando sobre a estrutura psíquica. Agora, lá embaixo, depois do inconsciente pessoal, nós temos uma turminha, que é a turminha da sombra, do ânimos e do ânima e os arquétipos. Os arquétipos, ele fica no inconsciente coletivo, ou seja, ele é mais profundo ainda. E a sombra, né, gente? O que é a sombra? A sombra é aquilo que tem mais assim, mais sombrio no meu eu. É aquilo que eu não quero mostrar para o outro. O que eu não quero mostrar e o que eu também não quero nem assim sentir, o que eu faço? Eu reprimo. E aí eu jogo todos esses aspectos lá para baixo na minha sombra. Então, são questões dolorosas, maldosas, que a gente não quer pôr para fora e a gente vai reprimindo e vai colocando lá. Então, também é uma camada assim bem profunda nossa, certo? Mas o Jung fala que a sombra é algo essencial para a gente saber quem nós realmente somos e também para a gente conseguir desenvolver a nossa individuação. Porque, gente, a gente precisa ter contato com a nossa sombra, né? A gente precisa saber, de fato, né? Mexer nesse lado, assim, mais obscuro para a gente entrar nesse processo de saber quem nós somos, né? De verdade. Então, o Jung, ele fala a busca de si mesmo. Quando você entra nesse processo da busca de si, você tem que entrar no mundo da sombra também, que na verdade é o seu mundo, né? Mas às vezes é tão assim obscuro que a gente tenta esconder. E, né, gente, por último, nós temos também o ânima e o ânimos. Eu tenho um vídeo no canal anterior a esse aqui,
que fala somente sobre o ânima e ânimos, mas bem dizer, é o nosso lado feminino e masculino, né, da nossa psique que fica lá no inconsciente, né? É como nós vamos também nos expressar para o mundo. Assiste o vídeo lá. Bom, gente, e falando mais um pouquinho sobre o self, ele está no meio ali, porque ele é como se fosse o Sol para o nosso sistema solar. Ele é o todo, né? Ele é a totalidade, ele é o equilíbrio, ele é o arquétipo mais importante da nossa estrutura. Então, ele é o centro da nossa personalidade, ele tem muita força, né? Tem muita força, energia psíquica, né? Como a gente fala. E qual que é, né, gente, o objetivo de tudo isso? O objetivo de toda essa personalidade é a busca de si, é o processo de individuação. O objetivo final é ser quem nós realmente somos, sem medo de nada. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E um grande beijo a todos. Tchau, tchau!